aí, seus porco louco, tudo bem? É isso aí, hein? Semana agitadinha, tem muitas coisas, muitas novidades acontecendo. Logo mais a gente traz vídeo aí sobre Estevão. Estevão aí parece que vai ficar fora de até 4 semanas. Mas antes de falar de Estevão, né? Mais tarde, em outro vídeo, vou pedir para você fazer o seguinte: se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, vai deixando aquele like, tá? Para fortalecer ainda mais, fechou? Então, mais tarde aí, quando a gente tiver informações mais apuradas, mais concretas, parece que o menino Estevão deve ficar aí 4 semanas fora por uma lesão no músculo posterior da coxa, lesão acontecida no jogo contra o Criciúma lá no Allianz Parque, fechou? Mas vamos apurar melhor essa notícia, depois a gente traz esse vídeo aqui no canal, beleza? Seguinte, ontem lá no Amit, fizeram uma entrevista com o candidato da oposição à presidência da Sociedade Esportiva Palmeiras, Savério Orlandi, né? Entre outras coisas, né? Uma coisa que eu peguei um trecho aqui, que é um trecho interessante, ele fala, quando foi perguntado pelo Bruno, ele fala sobre a situação de Dudu, né? O que ele faria, se ele achou correto e o que ele faria se o presidente fosse, no caso do Dudu, naquele imbróglio dele ir para o Cruzeiro, não ir para o Cruzeiro, ficar no Palmeiras, a Leila fala isso, a Leila fala aquilo, aquela situação conturbada. Vamos ver a opinião de Savério Orlandi sobre a situação de Dudu no Palmeiras. Mas eu vou pedir que você também é o seguinte: você escuta aí, vai escutando e comenta para ver sua opinião. Concorda com ele? Concorda com o que a Leila fez? O Dudu tá errado, o Dudu tem que ficar, o Dudu tem que sair. Coloca aí, vamos entrar nesse debate, que esse debate é bem interessante, bem bacana. Vamos escutar o candidato. Entrando numa polêmica, se você me permite, para fechar tem que ser com uma polêmica. Alguns meses aí, não muitos, a gente teve a polêmica do Dudu, que quase foi pro Cruzeiro, né? Quase foi pro Cruzeiro. E aí a presidente deu uma entrevista, praticamente empurrando, o Cruzeiro leva, não, ele tem que ir. Você de fora, se colocando naquela situação, se você fosse o presidente, e se você ganhar, o Dudu ainda vai ter mais 1 ano de contrato, com a possibilidade até de renovação, por gatilhos no contrato. Como você enxergou a condução da atual gestão num, talvez, maior ídolo da última geração, vamos dizer assim, né, da nova geração, o Dudu, Marcos, né? Depois de Marcos, sem dúvida. Como que você enxergou e como seria o seu papo com o Dudu? Porque já tem até conversa de que em janeiro vão tentar de novo, ou agora em dezembro, se livrar do Dudu. Essa pergunta é espinhosa mesmo, né? Pra fechar assim, com chave de ouro. Mas assim, eu não vou pipocar. Eu não vou pipocar e vou falar a real, que eu acho. E que, pelo amor de Deus, o futebol é super opinativo. Cada um pensa de uma forma, né? Eu vi ali, em relação ao conteúdo da decisão que foi tomada pela presidente, eu questiono menos. Eu acho que ela tomou uma decisão em cima do que ela tinha no momento para fazer, e ela tomou uma decisão que eu não questiono, e se eu não endosso, eu respeito e concordo. Eu digo em relação ao conteúdo. Em relação à forma, foi totalmente errada. Isso não tem discussão. Porque o assunto aparece no sábado à tarde, eu estava na festa junina dos meus filhos, na escola dos meus filhos, e ela foi falar no domingo, na segunda-feira de manhã. E aí permitiu que se criasse um ambiente e acontecer tudo o que aconteceu, que no fim do dia, todos perderam. Todos perderam, e o que é pior, continuam perdendo. Também vejo assim, e tenho alguma crítica em relação ao Dudu pela atuação no episódio. Porque, assim, são situações que acontecem, eu já passei pelo futebol, eu sei como as coisas se dão. Isso aconteceu no relacionamento de 9 anos do Dudu e do seu empresário com o Palmeiras 4 vezes. Isso aconteceu em 2016, aconteceu em 2018, aconteceu em 2021 e aconteceu agora. Quando isso aconteceu em 2016, aconteceu porque é assim que o futebol funciona. Eu lembro que o Paulo Nobre, então presidente, eu tinha a nossa passagem pela diretoria, ele era vice-presidente na época que eu fui diretor, e ele falava assim, mas como é que é? É assim que funciona? É assim que funciona, sim. É assim que funciona. O cara está sob contrato, ainda tem 2 anos de contrato, ele veio me pedir aumento, tem que aumentar. A mesma coisa aconteceu em 2018, já com o Maurício.
O empresário dele fez a mesma coisa. Não havia o que fazer naquele momento. O Palmeiras foi campeão brasileiro, o Dudu foi o melhor jogador da competição. O que você vai fazer ali? Você não tem o que fazer. Aconteceu a terceira vez em 2021. Ali já houve erro, na minha visão. Gente, eu falo o que você me perguntou e eu vou te responder diretamente, que é a minha opinião. Ali já houve um erro. E ali eu falava para o Maurício, eu ainda estava no final da minha gestão do COF, que tinha sido esticada por conta da pandemia. A gente foi esticado em alguns meses para que a gente pudesse aprovar o balanço. Enfim, teve uma questão ali. E eu acabei, o mandato normalmente acabaria no início daquele ano e acabou no meio, já no início do segundo semestre, que foi quando ele retornou da Arábia. Tá errado. E eu falava assim, Maurício, conceitualmente você fez uma operação de venda do jogador. O jogador foi vendido por X, para um ano depois você receber Y, que era os 8 milhões. Se você não recebeu os 8 milhões, se ele não jogou na Arábia, que, pô, com todo respeito, mas não jogou na Arábia um ano e voltou, você tem que chegar para ele, para o empresário dele, falar, estamos de braços abertos para você para retornar, porra, você está em casa. Agora, espera, depois a gente conversa, não vai conversar agora. E ali já houve, pela terceira vez. Então, por isso que eu falo em relação ao conteúdo, é a minha opinião. Quando aconteceu isso dessa vez, e ela falou, não tenho condição de te dar aumento, eu não vou te dar por razões... Eu não posso não concordar com o que ela fez ali. Porque eu acho que foi correto. O rapaz vinha de um ano lesionado. Não houve gratidão, pô, não houve consideração. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Pô, chega lá. Não era o momento de se exigir isso do Palmeiras. Pô, o Palmeiras não é assim. Eu não posso tornar a instituição refém pela idolatria que todos têm em relação a mim. Eu acho que foi mal pensado. Eu não posso concordar, desculpa, com o que ele fez. E aí eu tenho que ir na linha de achar que ela foi correta. Se é realmente aquilo que ela nos disse na segunda-feira, ele me trouxe um negócio, o empresário dele veio falar comigo, perguntou se eu podia autorizar e eu autorizei, eu concordo. Se isso aconteceu nessa forma. Agora, em relação à forma, porra, esperar quase 48 horas para falar naquela condição que falou, né? De uma maneira até, poxa, deselegante, meio raivosa, não é assim. Aí eu acho que... Então, esse é o meu entendimento sobre o todo. Claro que, olha, eu já tive exemplos de insatisfação que nós passamos. Eu lembro do Kleber, Kleber Gladiador, em algum momento. Eu lembro ali, naquele momento, em 2009, quando o professor Beluso mantém todos os atletas até que a gente já tinha negociado, porque havia uma combinação e nós negociamos os atletas, né? O Maurício Ramos, o Cleiton Xavier na época, tal, aí a Trafic não fica, tal, gerou uma insatisfação no elenco, porque o cara teve que receber um aumento e o cara que não recebeu o aumento ficou insatisfeito, porque é natural que seja assim, não é porque o cara é mercenário e tal. Então se criou um momento ruim por uma exigência, por uma solicitação que na minha visão era inadequada do Dudu nessa quarta vez. Então é isso, eu acho... Agora, eu já passei por isso, chegar para o cara e é claro que aí vem sangue novo, vem uma pessoa nova, é uma outra história, dá para pagar, eu não sei o que vai acontecer. Eu não teria problema nenhum de enfrentar essa situação diretamente e até falar, é verdade que o senhor falou uma vez isso, que eu estava errado? E te explico por quê. Por isso. Na minha visão, gente, para finalizar, não sou dono da verdade. Você me pediu opinião e eu estou te respondendo papo reto. Isso aí. E aí, o que você achou da resposta do candidato aí, Savério Orlandi, sobre esse assunto, né? Você vê que ele não criticou de forma contundente a Leila, ele inclusive falou que até endossaria o que ela fez. No caso do Dudu, relatou aí já 3 pedidos de aumento anteriores do Dudu, criticou a postura do jogador em explorar a idolatria dele para conseguir um aumento, né? Você vê que interessante que o Savério, como muitos podem falar, só atacaria a atual gestão. Ele, de forma alguma, nesse caso, ele elogiou a postura da Leila apenas na forma como foi divulgada, aquela coisa toda ali, apenas isso. Mas é uma opinião interessante do Savério, uma posição bem legal, coisas que, por exemplo, alguns detalhes que eu não sabia, mas são coisas interessantes, e queria a sua opinião. O que você achou disso daí? Você achou a postura dele correta? Você achou que ele pensou certo, que a Leila agiu certo, o Dudu fez errado, o Dudu fez certo? Comenta aí nesse assunto sobre Dudu, para saber o que a gente tem, o que você pensa
sobre a renovação, sobre essa situação toda do Dudu. Será que ele tem que ir embora? Cumprir o contrato dele até o final? Ou já tem que negociar ali com outro time? O que você acha disso aí? Comenta isso daí. Lembrando, então, ó, que mais tarde a gente vai trazer novidades aí do Estevão para saber como que tá esse Estevão, como que vai ser, quantos jogos, quantas semanas ele vai ficar realmente fora. Também tem novidades aí do Caio Paulista, aí tem coisas que estão saindo também, vamos apurar para saber se está tudo certo. Fechou? Então, ó, não se esqueça, hein? Colabora com o canal Os Porco é Louco. Deixa seu like, se inscreva no canal e também ativa o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que sai aqui no canal Os Porco é Louco. Fechou? Então vamos lá, hein? Logo mais tem mais vídeo aqui no canal. Vamos, porco, muito louco,